Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Paulo e eu sou motorista de ônibus de linha intermunicipal, aqui em Belo Horizonte. Já rodei muito por essas estradas de Minas, em todos os horários. A gente se acostuma com a rotina, com a solidão das viagens noturnas, mas tem certas coisas que fogem do normal e fazem a gente questionar tudo. Foi numa madrugada, na estrada velha, que liga a capital a uma cidadezinha do interior, que tive a pior experiência da minha vida. Era por volta da 1 da manhã, o ônibus estava vazio, sem nenhum passageiro, e a estrada era escura, com mata dos dois lados. Uma névoa fina estava começando a baixar e o ar-condicionado parecia não dar conta do frio estranho que sentia na cabine. Um frio que vinha de dentro, me arrepiando até a nuca. De repente, senti um cheiro peculiar. Não era de ônibus, nem de estrada. Era um aroma doce e artificial, como doce de leite queimado e talco de bebê, misturado a um odor sutil de ferrugem e mofo. Olhei para o espelho retrovisor interno e meu coração deu um salto. No último banco do ônibus, sentado sozinho, havia um menininho pequeno. Ele parecia ter uns 6 ou 7 anos, com roupas antigas, um macacão surrado e cabelos escuros bem curtos. Ele estava olhando para mim pelo espelho pelo retrovisor, com os olhos grandes, escuros e vazios, sem nenhum brilho, e um sorriso estranho e fixo no rosto. Eu gelei. Como ele tinha entrado no ônibus? Eu tinha verificado todos os bancos antes de sair do terminal, e as portas estavam fechadas. Tentei falar, mas minha voz não saía. O frio no ônibus aumentou, e o cheiro de doce de leite queimado, talco e ferrugem era sufocante. Eu continuei dirigindo, com os olhos fixos no retrovisor. O menino não se mexia. Apenas continuava me encarando com aquele sorriso. Depois de uns minutos que pareceram horas, a estrada passou por um trecho ainda mais escuro, com árvores bem densas dos dois lados. Foi quando o menino no espelho começou a se mexer. Ele levantou a mão direita, lentamente, e começou a acenar para mim. Mas o aceno não era de despedida. Era um movimento lento, ritmado, como se ele estivesse me chamando para segui-lo. No mesmo instante, o rádio do ônibus começou a chiar violentamente, e as luzes internas do veículo piscaram sem parar. Eu juro que ouvi uma risada infantil, estridente e macabra de dentro do ônibus, que parecia reverberar por todo o veículo. O pânico me dominou. Pisei no freio com toda a força, e o ônibus cantou pneu na pista. Olhei novamente para o espelho retrovisor. O banco estava vazio. O rádio parou de chiar, e as luzes voltaram ao normal. O cheiro de doce de leite queimado e talco de bebê ainda pairava no ar, fraco, mas presente. Fiquei ali, imóvel, as mãos tremendo no volante, por uns bons minutos. Minha garganta estava seca. Dei partida no ônibus e acelerei o máximo que pude, sem olhar para trás, até chegar ao próximo vilarejo. Na rodoviária, contei o ocorrido para um colega mais velho, que já rodava essa estrada há muito tempo. Ele me ouviu com um ar sério, sem zombaria. "Paulo, você viu o menino do doce de leite", ele disse, baixinho. Há muitos anos, naquela mesma estrada, um ônibus de excursão escolar sofreu um grave acidente. Uma das crianças, que levava um pote de doce de leite na lancheira, morreu presa às ferragens. Dizem que o espírito dele ainda aparece principalmente para motoristas que estão sozinhos, pedindo uma carona,
e que ele não gosta de ser deixado para trás. Desde aquela madrugada, nunca mais dirigi naquele trecho da estrada velha à noite, e sempre que sinto o cheiro de doce de leite queimado e talco de bebê, ou quando vejo um ônibus vazio no escuro, um calafrio me percorre, porque eu sei que o menino do doce de leite ainda está lá, esperando por sua próxima carona, e que ele não aceita um não como resposta. Meu nome é Carlos e sou motorista de ônibus urbano aqui em Guarulhos há quase 20 anos. Já dirigi em todos os turnos, mas o da madrugada é o que mais me consome. A cidade dorme, as ruas ficam desertas e o silêncio é quebrado apenas pelo ronco do motor. Muita gente acha que motorista de ônibus só vê perrengue, mas eu te digo, o que eu vi em uma madrugada me fez crer que existe mais entre o céu e a terra do que a gente imagina. Era uma segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã. Eu estava na minha última viagem da linha 585, que vai do terminal Taboão até o centro. O ônibus estava completamente vazio. O cansaço já batia e eu só pensava em encostar o poçante na garagem. A rua estava deserta, com uma névoa fina subindo do chão, dando um ar fantasmagórico à paisagem urbana. Cheguei no ponto final, aquele que fica quase no meio do nada, perto do antigo aterro sanitário. Abri a porta, como de praxe, para fazer a volta. Foi então que a vi. Uma mulher parada bem no poste do ponto, olhando fixamente para o ônibus. Ela usava um vestido branco, já um pouco amarelado pelo tempo, e os cabelos eram longos e escuros, cobrindo parte do rosto. Fiquei surpreso. Quem estaria naquele ponto a essa hora? Mas como motorista, não posso negar a corrida. Abri a porta novamente. Ela subiu os degraus lentamente, sem fazer barulho. Senti um frio repentino e intenso invadir o ônibus, que me fez arrepiar até a nuca. O cheiro que veio com ela era estranho. Uma mistura de flores velhas e terra molhada, com um toque de algo que lembrava gás de cozinha. Ela não disse bom dia nem onde ia, apenas caminhou até o meio do ônibus e se sentou em um dos bancos duplos, bem atrás da catraca, sem fazer o menor som. Os olhos dela, quando ela olhou de relance para mim pelo retrovisor, eram grandes, escuros e vazios, sem nenhum brilho. Eu acelerei e o silêncio no ônibus era quase sufocante. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor. Ela estava lá, imóvel, com as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na paisagem escura. Tentei puxar conversa, perguntando se estava tudo bem, se ela queria ir para algum lugar específico. Ela não respondeu. Apenas continuava ali, como uma estátua. Quando cheguei a um ponto mais movimentado, já perto do centro, onde algumas pessoas já começavam a aparecer, olhei pelo retrovisor para avisá-la. O banco estava vazio. Meu coração deu um salto. Ela não podia ter descido em movimento e eu não abri a porta em nenhum outro ponto. O frio no ônibus desapareceu, mas o cheiro de flores velhas, terra molhada e gás de cozinha ainda pairava no ar. Freiei o ônibus bruscamente, liguei o pisca-alerta e desci para checar. Olhei para a rua, para os lados, para trás do ônibus. Nada. Ela havia simplesmente desaparecido. Cheguei na garagem pálido e tremendo. Contei o ocorrido para o meu chefe, que me ouviu com um ar sério. Ele me disse que, anos atrás, nesse mesmo ponto final, uma jovem foi encontrada morta após um vazamento de gás em uma casa próxima. Ela estava esperando o ônibus para ir para trabalhar e a linha era justamente a 585. Desde aquela madrugada, evito dirigir naquela linha no último horário. E sempre que sinto o cheiro de flores velhas, terra molhada e gás de cozinha, ou quando vejo uma pessoa solitária em um ponto de ônibus na escuridão, um calafrio me percorre. Porque eu sei que a passageira do último ponto ainda está lá, esperando por uma carona que talvez nunca chegue ao destino.
Meu nome é Reinaldo e eu sou motorista de ônibus na Grande Belo Horizonte há mais de 15 anos, principalmente no trecho que liga a capital a algumas cidades vizinhas. Minha rota habitual me leva por estradas com mata densa e pouca iluminação, especialmente nas madrugadas. A gente se acostuma com a solidão, mas nem sempre a solidão é a única coisa na estrada. O que aconteceu comigo na linha 342, sentido Contagem, me fez questionar se estou mesmo sozinho na boleia. Era uma quarta-feira, por volta das 2:30 da manhã. O ônibus estava vazio, como de costume naquele horário. O céu estava nublado e uma garoa fina e constante batia no para-brisa, criando um ritmo hipnótico. Eu vinha tranquilo, com um pouco de música no rádio para quebrar o silêncio. Cheguei a um ponto de ônibus que fica em um trecho particularmente escuro da rodovia, quase no meio do nada, cercado por um pequeno bosque. Não é um ponto onde passageiros costumam descer ou subir àquela hora. Para minha surpresa, vi uma senhora parada, à espera. Ela estava vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu cobrindo boa parte do rosto. Parei o ônibus e abri a porta. Ela subiu os degraus lentamente, sem fazer barulho. Senti um frio súbito e profundo invadir o ônibus, que me fez arrepiar. O cheiro que veio com ela era estranho, uma mistura de naftalina, flores secas e um toque de terra úmida, como de cemitério. Ela não disse boa noite, nem indicou onde ia. Apenas caminhou até o último banco do ônibus e se sentou, imóvel, as mãos cruzadas no colo. Seus olhos, que eu só vi por um segundo pelo retrovisor, eram fundos e sem vida, como carvões apagados. Continuei dirigindo com o coração apertado. O silêncio da passageira era opressor. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor. Ela estava lá, sempre na mesma posição, uma figura estática no fundo do ônibus. O cheiro de naftalina e flores secas preenchia o ar. Percorri alguns quilômetros e o ônibus começou a passar por um trecho com uma subida longa e íngreme. Foi então que senti uma pressão na parte de trás do ônibus, como se a carga tivesse aumentado drasticamente, ou como se algo invisível tivesse empurrando o veículo para trás. O motor do ônibus começou a forçar, fazendo um barulho mais alto. Olhei para o retrovisor, desesperado. A senhora no último banco não se mexia, mas a silhueta dela parecia maior, mais densa, e eu juro que ouvi um suspiro profundo e pesado vindo do fundo do ônibus, que fez a garoa no vidro da janela do fundo embaçar por um instante. O pânico me dominou. Pisei fundo no acelerador, querendo sair dali o mais rápido possível. E, no momento em que o ônibus chegou ao topo da subida, aquela pressão sumiu. O motor voltou ao normal. Olhei para o retrovisor. O último banco estava vazio. Freiei o ônibus bruscamente e desci para checar. Olhei para a estrada vazia, para os lados. Nada. A senhora havia simplesmente desaparecido. Não havia pontos de parada naquele trecho e as portas do ônibus estavam fechadas. Cheguei na garagem, pálido e suando frio. Contei o ocorrido para o meu supervisor, um homem mais velho que já viu muita coisa. Ele me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que há muitos anos, uma senhora muito idosa, que vivia em uma chácara perto daquele ponto isolado, faleceu a caminho do ponto de ônibus para visitar um parente em Contagem. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte, no meio da garoa, bem no local onde eu a vi. Dizem que às vezes ela ainda tenta pegar o último ônibus para sua viagem final. Desde aquela noite, nunca mais pego passageiros naquele ponto escuro, especialmente de madrugada. E sempre que a garoa começa a cair e eu sinto o cheiro de naftalina e flores secas, um calafrio me percorre, porque eu sei que a passageira do silêncio ainda está esperando e que ela só precisa de uma carona para uma viagem que talvez nunca tenha fim. Meu nome é Fernando e sou motorista de ônibus fretado, daqueles que fazem viagens longas,
levando funcionários de uma empresa para outra ou equipes de obra. Já rodei por todo o Brasil, mas a BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, sempre me deu um calafrio diferente. É uma serra com muitas curvas, mata fechada e, dizem os antigos, muitas histórias. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava voltando de uma viagem vazia, com um ônibus completamente desocupado. O céu estava limpo, mas uma neblina densa e fria começou a descer, engolindo a estrada e me forçando a reduzir muito a velocidade. O silêncio na cabine era quase absoluto, quebrado apenas pelo motor e o som dos meus próprios pensamentos. De repente, a cerca de uns 200 metros à frente, vi uma figura na beira da pista. Uma criança. Um menino, pequeno, parecia ter uns 5 ou 6 anos. Ele estava descalço, com uma bermuda surrada e uma camiseta rasgada, e os cabelos loiros emaranhados. Ele não pedia carona, apenas estava ali, parado, olhando para o nada. Meu coração disparou. Parei o ônibus imediatamente. Quem deixaria uma criança sozinha na estrada, àquela hora, no meio da neblina? Desci do ônibus, preocupado. O frio era intenso e o cheiro que invadia o ar era peculiar. Uma mistura de terra molhada e algo doce, como flores silvestres amassadas com um toque metálico, quase de cobre. "Menino, o que você está fazendo aqui sozinho?" Chamei, minha voz soando estranhamente alta no silêncio da madrugada. Ele virou a cabeça lentamente em minha direção. Os olhos dele eram azul claros, mas sem vida, opacos, e a pele era de um branco pálido, quase transparente. Ele não sorriu, nem demonstrou emoção. Apenas estendeu uma das mãozinhas, sujas de terra, e apontou para a mata densa ao lado da estrada. "Minha mamãe está me esperando." A voz dele era um sussurro, fraca e cheia de uma tristeza profunda, que me fez sentir um nó na garganta. Mas o mais estranho era que sua boca não se movia. A voz parecia vir de dentro da minha cabeça, ou de algum lugar no ar. O pânico começou a subir. Aquilo não era uma criança viva. Ele deu um passo em direção à mata, e eu juro que ouvi um choro abafado, como um lamento vindo de dentro da floresta, que parecia acompanhá-lo. O cheiro de flores silvestres e cobre se intensificou, quase me sufocando. "Não, espere, eu vou te ajudar!" Gritei, estendendo a mão. Ele parou, mas não virou, apenas continuou olhando para a mata. E então, sem qualquer aviso, a figura do menino começou a desfocar, como se estivesse se dissolvendo no ar. Em segundos, ele desapareceu completamente na neblina, como se nunca estivesse ali. Fiquei ali, parado, tremendo incontrolavelmente, os olhos fixos no lugar onde ele estava. O choro na mata cessou, o cheiro estranho desapareceu, o silêncio voltou a reinar, ainda mais opressor. Voltei para o ônibus, o corpo arrepiado, e dirigi o mais rápido que pude até o próximo posto de gasolina. Contei o ocorrido para o frentista, um homem mais velho que já trabalhou muito na BR-40. Ele me ouviu com um olhar sério e entristecido. "Seu moço, você viu o menino da neblina?" Ele disse, a voz baixa. "Há muitos anos, naquela mesma curva, houve um acidente terrível. Um carro de família caiu num barranco ali, e uma criança pequena se perdeu na mata enquanto tentava encontrar ajuda para os pais. O corpo dele nunca foi achado. Dizem que em noites de neblina, ele ainda aparece procurando pela mãe e chamando por ela na estrada. Desde aquela madrugada, nunca mais dirigi naquele trecho da BR-40 à noite.
especialmente se houver neblina. E sempre que sinto o cheiro de terra molhada, flores silvestres e metal, ou quando vejo uma silhueta na beira da estrada na escuridão, um calafrio me percorre, porque eu sei que o menino da neblina ainda está lá, esperando por sua mãe, e que ele não está sozinho naquela mata escura. Meu nome é Roberto e eu sou motorista de ônibus urbano em Curitiba, Paraná. Já perdi as contas de quantos anos passo rodando por essas ruas, de dia e de noite. O turno da madrugada é sempre mais complicado. A cidade dorme e a gente vê umas coisas que às vezes é melhor nem comentar. Mas teve uma madrugada na linha 603 Pinheirinho-Sique que me fez duvidar da minha sanidade. Era uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. O ônibus estava completamente vazio e eu fazia o percurso final da linha. Chovia muito forte, uma daquelas chuvas típicas de Curitiba, com vento e um frio de rachar. O único som era o das palhetas do para-brisa e o motor do ônibus. Cheguei a um ponto de ônibus que fica em um trecho mais antigo da cidade, perto de um cemitério desativado. Era um ponto sem iluminação, e a luz dos faróis mal conseguia furar a cortina de chuva. Para minha surpresa, vi uma mulher parada no ponto, encharcada e esperando. Ela estava com um vestido preto simples e um casaco velho, e os cabelos castanhos estavam grudados no rosto. Parei o ônibus e abri a porta. Ela subiu os degraus lentamente, sem fazer barulho. Senti um frio ainda mais intenso invadir o ônibus, que me fez arrepiar até a espinha. O cheiro que veio com ela era estranho. Uma mistura de chuva, terra molhada e algo doce mas fúnebre, como cera de vela queimada e lírios murchos. Ela não disse bom dia nem onde ia, apenas caminhou até um dos bancos do meio, do lado da janela, e se sentou, imóvel, com as mãos repousando no colo. Seus olhos, que eu vi rapidamente pelo retrovisor, eram fundos e negros, sem qualquer brilho, e a pele era pálida, quase cinzenta. Continuei dirigindo, tentando ignorar a presença dela. O silêncio era opressor. De vez em quando eu olhava pelo retrovisor. Ela estava lá, sempre na mesma posição, uma figura estática observando a chuva bater na janela. O cheiro de cera de vela e lírios murchos preenchia o ar. Percorri alguns quilômetros e a chuva parecia ficar mais forte. Foi então que, ao passar por um poste de luz, a claridade rápida me permitiu ver algo perturbador no banco dela. O banco estava molhado, mas não da chuva que entrava. Parecia úmido de dentro para fora, e sob os pés dela havia uma pequena poça d'água escura. O pânico começou a subir. Olhei para o retrovisor novamente. A mulher virou a cabeça lentamente e me encarou. Seus lábios, finos e sem cor, se abriram em um sorriso largo e vazio. E então ela sussurrou, com uma voz que parecia um lamento distante: "Você não vai me deixar aqui." No mesmo instante, o som da chuva no para-brisa se transformou em um choro agudo e desesperado que parecia vir de dentro do ônibus. O cheiro de cera de vela e lírios murchos se tornou sufocante, quase me fazendo engasgar. Eu gritei, pisando fundo no acelerador, sem olhar para trás. Dirigi sem parar até o terminal mais próximo, com um coração disparado. Quando finalmente parei e abri as portas, olhei para o banco onde ela estava. Estava vazio. O banco ainda estava úmido e a pequena poça d'água escura ainda estava lá, mas o cheiro e o frio haviam sumido. Cheguei na garagem pálido e suando frio. Contei o ocorrido para um colega mais antigo que trabalha na mesma linha há décadas. Ele me ouviu em silêncio e depois suspirou. "Roberto, você encontrou a noiva abandonada do cemitério velho. Há muitos anos, bem nesse ponto, uma noiva foi abandonada no dia do casamento e morreu de desgosto sob uma chuva forte indo para o cemitério.
Dizem que o espírito dela ainda aparece na madrugada, tentando pegar uma carona para sua última morada, e ela não aceita ser deixada para trás. Desde aquela madrugada, nunca mais peguei passageiros naquele ponto escuro, especialmente sob chuva. E sempre que sinto o cheiro de cera de vela e lírios murchos, ou quando vejo uma figura solitária na chuva à noite, um calafrio me percorre, porque eu sei que a mulher que não saiu do ponto ainda está lá, esperando para sua última viagem, e que algumas almas permanecem presas à espera.